Oiê, aqui é o Samuel e você está na segunda aula da jornada do bolo em Butter Queen. Neste evento eu estou te mostrando do absoluto zero de como você pode viver da confeitaria, né, através dos bolos espatulados com Butter Queen. Este evento é tanto para você que já é confeiteiro e quer aprimorar os seus conhecimentos, né, ou tanto para você que nunca nem entrou numa cozinha, não sabe as principais técnicas, não sabe os principais conhecimentos, né, está enfrentando dificuldade aí para poder começar. Para você que é confeiteira e não está satisfeita com seus resultados, né? Quer melhorar as suas técnicas. Eu vou te mostrar também que você não precisa dos melhores equipamentos para poder fazer bolo, tá? E eu vou realmente reforçar e te mostrar como você pode viver da confeitaria através dos bolos espatulados com Butter Queen. Eu sei muito bem que você tá sentindo aqui, tá? Porque eu vivi isso na pele. Lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha os melhores equipamentos para poder produzir um bolo, né? Principalmente eu não tinha um professor e um mentor para poder me guiar e me ajudar, né, nos meus erros. Então, se eu tivesse um professor, eu não teria quebrado tanto a cabeça, né? E eu teria chegado aqui, né, aonde eu estou hoje em pouquíssimo tempo. Então eu tô aqui realmente para dar o caminho das pedras para vocês, né? Para vocês não terem mais problema com o bolo aí. Antes de começar a nossa aula, eu quero agradecer todos os comentários e todas as publicações que vocês fizeram lá na nossa comunidade exclusiva do Facebook, né? A gente criou a comunidade, né, pra gente trocar experiência, para as pessoas trocarem experiência, né, contarem as suas histórias. Eu e minha equipe, a gente tá empenhado, a gente tá respondendo um a um, então tô muito feliz com todos os comentários. Se você não entrou, te convido a entrar. Clica no link abaixo aqui desse vídeo, entra lá na comunidade, conta a sua história, pode ser em vídeo, pode ser em texto, que eu vou amar saber essa interação, tá bom? Então, espero lá, deixa o seu comentário aí que eu vou amar saber um pouquinho da sua história. O mais legal disso tudo, né, é ver a quantidade de comentário, né? As pessoas estão me chamando no direct falando que gostaram da primeira aula, que amaram a minha história, se identificaram um pouco mais, se identificaram mais comigo, né? Que também estão migrando de área para entrar nos bolos, né? E que viu que o Butter Queen é uma possibilidade muito grande. Eu também vi muitos comentários de pessoas falando que na cidade delas, né, não tem gente trabalhando com Butter Queen e é uma grande oportunidade para ela realmente ingressar no mercado. Muita gente falou que realmente não tem gente que trabalha com esse tipo de cobertura, então é uma oportunidade para você começar a trabalhar e se destacar no mercado da confeitaria. Então muito feliz, né, que as pessoas realmente estão dispostas e estão animadas para poder viver da confeitaria através dos bolos espatulados com Butter Queen, sem precisar de melhores equipamentos ou muita experiência. Então, tô muito feliz. Agora eu quero falar pra vocês, eu quero mostrar, né, na real, um depoimento de uma aluna minha, né, pra ela contar um pouquinho da experiência dela. Acompanha só. Eu peguei e fiz Buttercream e coloquei no meu cardápio de Natal. Já que, primeiro, eu não estava acostumada, os meus clientes diziam, era uma reclamação constante deles, de que não gostavam de Buttercream. Eles achavam que não tinha um gosto bom. Então, eu resolvi fazer um Buttercream de acordo com o curso Samuel e saborizei ele com doce de leite. O meu cupcake com Buttercream, eu fiz rosetas de Buttercream em cima, ele foi o sucesso do meu cardápio de Natal. Antes da gente entrar de cabeça no conteúdo, eu quero dar uma revisada de tudo que a gente falou na nossa aula 1, né? Lá eu te mostrei uma oportunidade, né, de trabalhar com o Butter Queen, porque falta profissionais, né, nessa área que são especialistas numa cobertura só, então muitas pessoas acabam deixando o Butter Queen de lado, né, por não conhecer uma receita boa, não saber executar da forma correta, ou enfim, né, já nem conhece, né, muitos confeiteiros também, confeiteiras, nem conhecem o Butter Queen, né, não conhecem as possibilidades que ele pode nos trazer pra gente, então eu te mostrei essa oportunidade, né, de você entrar nesse mercado e poder se destacar igual eu, no meio, né, dessa multidão aí. Também te falei sobre, né, que os eventos agora estão disponíveis, então a demanda de bolos cresce a cada vez mais. Também te falei um pouquinho sobre o que é Butter Queen, né? Te dei uma breve historinha lá, o que é, na introdução. Te contei um pouquinho da minha história também, de onde vieram todos esses conhecimentos que hoje eu tenho o privilégio de dividir com você. Já te falo aqui, se você não viu a primeira aula, pare aqui esse vídeo fortemente, né? Clica na primeira aula que está em algum lugar dessa tela. Assiste a primeira aula para você poder entender, né? Cada aula foi pensada aqui num processo, então você precisa assistir a aula 1, a aula 2 e a aula 3. Então, pare o vídeo, clique em algum lugar dessa tela, assiste a primeira aula e depois você volta aqui. Porque não adianta nada você aprender as principais técnicas, né? Se você não sabe a oportunidade que o mercado tá para oferecer, né? Então,
clica lá na primeira aula, depois você vem aqui, porque aí as coisas vão fazer um pouco mais de sentido, tá bom? O universo hoje de aprendizagem, né, é facilitado pela construção e simplificação do passo a passo. O que acontece é que hoje a gente tem um bombardeio de informações em diversos lugares. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, vários lugares tem muita informação. Acaba dificultando, né, o nosso aprendizado, né, nos bolos espatulados com Buttercream. E na nossa metodologia, né, eu te ensino mais de 15 técnicas, né, explicando passo a passo, focando na qualidade e na construção, né. Afinal, para um bolo perfeito, a gente não precisa de uma receita perfeita só, né, a gente precisa de técnica. Se uma receita fosse a solução de todos os problemas, eu acredito que ninguém teria problema com bolo hoje em dia, né? Porque quem não tem acesso ao Google? Lá, igual eu falei, né? A gente tem um bombardeio de informações. Então muitas pessoas simplesmente acham que uma receita é a solução para todos os problemas. Eu tô aqui para te mostrar e eu tenho certeza que você vai concordar comigo que não é simplesmente assim. A gente precisa entender um pouco mais de técnica para as coisas na confeitaria serem um pouco mais fáceis. Para você se sentir segura, fazer, reaplicar e reproduzir aí. Por que as pessoas têm tanto problema na montagem de bolo? Eu identifiquei isso porque lá no começo, quando eu comecei, lá atrás, quando eu fazia tudo errado, eu fazia a mesma coisa, né? E eu sei que as pessoas hoje em dia, elas também acabam cometendo os mesmos erros, né? Por que as pessoas têm tanto problema na montagem de bolo? Primeiro, elas escolhem uma massa que não é ideal para trabalhar para o tipo de bolo que ela quer fazer, né? Isso aí tem problema na hora da montagem, na hora da estruturação. Segundo, elas encharcam demais esse bolo, né? Não dá tempo de descanso entre as etapas, erram demais no ponto do recheio e não dão tempo de descanso necessário para esse bolo na geladeira. Muita gente acha que saber somente uma receita é a solução para todos os problemas e eu tô aqui hoje para te falar isso, né? Eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Se uma receita fosse a solução para todos os problemas, eu acredito que ninguém teria problema hoje em dia com bolo, né? Porque, igual eu falei, né? A gente tem acesso a várias receitas no Google. Lá a gente consegue realmente pegar várias receitas e reproduzir. Mas se a gente não tem técnica, a gente não consegue fazer um bolo perfeito. Então, tô aqui para poder te passar, né, as 3 principais técnicas para você poder fazer um bolo perfeito aí e você entender um pouco mais sobre o processo. Hoje eu vou te falar sobre as principais técnicas, né, para o bolo perfeito. Vou começar pela massa, né, o porquê de você ter que escolher uma massa ideal para trabalhar aí na sua confeitaria e montar os seus bolos. Vou te explicar um dos 3 principais métodos para você poder identificar uma receita de bolo. Quando você lê uma receita lá, não tá falando qual método é, né? Então, você vai sair daqui sabendo disso, né? Pra você poder ler uma receita e falar, é o método que Samuel ensinou. Os 3 principais aí são o método de adição, cremoso e espumoso. Vamos começar pelo espumoso, né? Eu acho que é um método que todo mundo já faz aí, principalmente pão de ló, massa chiffon. O nome já diz, né? Espuma. Então a gente precisa da aeração dos ovos para fazer esse bolo crescer. E muitas das vezes algumas receitas nem fermento vai. É incrível, né? Parece mágica, mas algumas receitas nem fermento vai porque os ovos já fazem esse volume, né? Já faz o bolo crescer bem fofinho. Então vamos supor que a gente vai fazer uma massa pão de ló. Pão de ló tradicional, tá? Estou falando de um pão de ló tradicional. Ovos, farinha e açúcar. Nem fermento vai porque a gente conta com a aeração mecânica dos ovos. Então a gente bate ovos e açúcar, né, triplicar de volume, depois a gente vem com a nossa farinha de trigo, ou você pode bater as claras, né, com açúcar e depois você vem adicionando a gema uma a uma. É um bolo extremamente fofo e um bolo extremamente seco, porque não tem nenhuma gordura para poder trazer umidade para esse bolo, né? Tirando a gordura do ovo, que é uma gordura bem pouquinha, né, que tá ali. Então, quando um bolo tem muita gordura, mais úmido esse bolo fica. Deixando esse bolo de lado, a gente tem o bolo de método cremoso. O que seria isso, né? O nome já diz. A gente faz uma cremagem, né? O que seria isso? A gente vai bater manteiga com açúcar até ficar um creme bem levinho, né? Bem esbranquiçado. O açúcar com a manteiga vai te resultar um bolo bem fofinho. E aí depois você vem com os ovos e os outros ingredientes, líquidos e secos, né? Intercalando. Bate muito bem, muito rápido e aí pronto. Tá pronto. É um método extremamente saboroso porque vai a gordura, né, da manteiga, então é um bolo rico em sabor. Ele ganha muito em sabor de todos os bolos que eu já trabalhei. É um bolo realmente também bem estruturado para a gente poder fazer bolos altos, né, e bolos de andares. É o bolo que eu também confio muito em fazer. Depois a gente tem o bolo de método de adição, né, um dos bolos que eu mais gosto também. Inclusive essa massa aqui é uma massa de método de adição
O que significa isso? É uma massa que a gente mistura líquidos e secos na batedeira, bate muito bem e tá pronto, tá? Vou te dar um exemplo aí de uma massa de método de adição, que é o bolo de cenoura, né? O bolo de cenoura a gente só bate no liquidificador porque a gente precisa triturar a cenoura. Caso a gente não precise triturar nada, como esse bolo aqui, a gente só bate líquidos com secos. Então ele é um bolo extremamente úmido, porque ele vai uma gordura, né, de óleo vegetal na sua composição. O óleo, quando ele vai para a geladeira, ele vai permanecer líquido, né? Já a massa amanteigada, quando vai para a geladeira, ela fica bem durinha, né? E por isso ela possibilita uma estrutura incrível quando o ambiente está refrigerado. Se você deixar uma massa amanteigada aqui na minha bancada em temperatura ambiente, né, se aqui tiver mais ou menos aí um pouco quente, ela vai chegar na temperatura ambiente, ela vai ficar um pouco mais macia, né? Ela fica extremamente saborosa. Na geladeira ela vai ficar bem dura, porque por isso que muita gente não gosta de trabalhar com massa manteigada. Ai, porque fica dura. É porque ela tá gelada. Quando ela chega em temperatura ambiente, ela fica mais durinha. Por exemplo, o Buttercream. Eu tô com meu Buttercream aqui. Se você não conhece, te apresento aqui agora. O Buttercream, né, é um creme à base de manteiga. Eu te falei aqui sobre ele, né? Esse Buttercream aqui é um Buttercream de merengue suíço. Na próxima aula eu vou te falar um pouquinho sobre os tipos de Buttercream. Mas tá vendo que não, o Buttercream, acabei de tirar da geladeira, tá? Ele tá extremamente duro e gelado. É essa a magia do creme, né? Por ele ficar duro e gelado que a gente consegue fazer uma estruturação incrível. O Buttercream vai manteiga na sua composição. Se eu trocar manteiga por margarina, eu vou ter um creme, mas ele não vai endurecer. Então, eu acabei de tirar da geladeira, ele está extremamente duro, ó, tá vendo? Aí eu vou amolecer ele e vou mostrar pra vocês. Eu amoleço no micro-ondas. Mas quando a gente troca uma gordura pela outra, né? Quando a gente está trocando manteiga por margarina, a gente tem que entender que são gorduras completamente diferentes. Manteiga é uma gordura extremamente 100% natural, extraído do leite da vaca. Quando vai pra geladeira fica bem durinha. Margarina não. Margarina sempre vai ficar cremosa, né? Independente se vai pra geladeira, se vai. Porque é uma gordura vegetal, né? Quando você lê um rótulo da margarina, tem vários lá ingredientes. Então, quando a gente tá fazendo uma massa de bolo e a gente usa manteiga, a gente troca por margarina, você precisa saber que você vai trazer todas as características da margarina. Então, aqui eu tenho uma massa à base de óleo. Eu já assei, já cortei ela. Minha massa tem 2 milímetros de espessura. Vou deixar ela aqui de lado. A gente vai montar um bolo. Vou fazer uma montagem à mão livre para você poder entender. Eu vou te passar um pouquinho aqui sobre montagem de bolo. Eu vou descongelar meu Buttercream. Ele está congelado, né? Ó, vou te mostrar. Está extremamente congelado. Vou colocar um pouquinho no micro-ondas e aí daqui a pouco eu volto. Bora lá. Descongelei meu Buttercream, coloquei no micro-ondas de pouquinho em pouquinho. Como ele fica liso, maravilhoso, perfeito. Deixei ele até um pouco mais molinho. Vou saborizar ele com brigadeiro. Que você vai saborizar com brigadeiro? Vou colocar um pouquinho de brigadeiro aqui. Não muito, só um pouquinho. A gente consegue saborizar com o que a gente quiser. Ingredientes pós, ingredientes líquidos, até energético, gente, é possível. Saborização é muito de olho, né? A gente tem que tomar cuidado também pra gente não perder o ponto dele, tá? Tá vendo que ele fica um marronzinho bem clarinho? Misturou. Ó. Tá vendo? Ele não perde ponto. Tô aqui com o meu saco de confeitão. Eu faço um copinho assim, ó. E eu venho meu Buttercream. Vem com meu Buttercream no saco de confeitar, roda um pouquinho. Ó, corto aqui a pontinha. Deixo aqui. Ó. Agora eu tenho o meu saco de confeitar. Eu tô usando um bico perlê, vou fazer uma cinta de contenção. O que é a cinta de contenção? A cinta de contenção a gente usa pra segurar o meu recheio lá dentro, ó. Vou usar um pouquinho de Buttercream aqui pra poder colar.
Nessas horas é bom ter uma bailarina, mas eu vou fazer com prato de micro-ondas só pra você ver que dá pra você poder fazer com o que você tem. Vem com o meu primeiro disco de massa. Eu gosto de vir com a parte lisinha. Eu coloco embaixo. O que eu vou fazer? Vou molhar meu bolo agora. Como a massa é a base de óleo, ela já é um pouco mais úmida. Então eu só molho só um pouquinho. Então eu venho, ó. Molho só um pouquinho. Tá vendo? Já fica bem úmido. Agora eu venho com uma cinta de contenção. O que é uma cinta de contenção? Vou fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui na lateral do meu bolo, pressionando o saco e eu rodo a minha bailarina, ó. A cinta de contenção é que vai segurar o meu recheio lá dentro. Então ela sempre fica na borda, assim, ó, tá vendo? Então ela me permite que meu recheio não vaze. Principalmente se eu usar brigadeiros mais cremosos, se eu usar frutas, geleias. A fruta pode soltar água, pode vazar, então a cinta ela protege, né? A cinta de contenção ela protege tudo que tá lá dentro. Ela segura o meu recheio. Eu gosto de fazer com o próprio buttercream, mas você pode fazer com o brigadeiro um pouco mais fino. Tá vendo que esse brigadeiro tá um pouco mais cremoso? Eu não confiaria em fazer uma cinta com ele. Eu acho que não dá muito certo. Então tá vendo que o meu recheio passou um pouquinho a cinta? Então eu posso vir e fazer mais uma cinta por cima, ó. Tá vendo? Fiz a minha cinta de contenção. Então tá vendo, ó? A cinta, ela segura o meu recheio lá dentro. Se a cinta for menor que o recheio, não faz sentido ela estar aqui. Então a cinta ela tem que ser maior que o recheio. Então eu posso vir com uma colher e dar uma nivelada. Então ela protege, ela faz o seu bolo não criar barriga. Sabe aquele bolo com barriga? Então, ela protege, ela faz o seu bolo não criar aquela barriga. Que não fica nada legal. Então eu venho com o meu próximo disco de massa, ó. Calda base. Isso aqui é uma calda base de baunilha, tá? Eu usei água e açúcar e depois saborizei com baunilha. Molho um pouquinho meu bolo. Não encharca demais o bolo. Toma cuidado. Cinta de contenção. Recheio. A gente tem que tomar cuidado com a montagem à mão livre, que o bolo fica meio assim, mas depois a gente arruma, tá? Vai vir com acetato, você vai ver. Aí eu venho com vou vir com mais uma cinta de contenção de buttercream. Ó, a bailarina. Agora a gente vem com a nossa próxima camada. Aí eu gosto de guardar uma parte lisa pra cima, a outra pra baixo. Coloquei aqui. Ó, coloquei a última camada de massa. Aí você molha a última camada. Eu vou vir com o meu acetato. Isso aqui é um rolo de acetato. A gente usa pra poder deixar o bolo mais retinho possível. Então eu venho aqui com o meu rolo. Ó. Coloco ele aqui. Dou uma leve apertadinha, não muito. Porque se você apertar demais, ele fica igual uma cinta. Então você não pode apertar demais. Aí eu venho só com minha fitinha aqui, ó. Só pra poder dar aquela acertada. Então, aí eu dou uma apertadinha. Tá vendo? Eu posso molhar um pouquinho mais essa camada de cima, porque ela não vai nada. Ó. Montei. Agora eu passo plástico filme e geladeiro. Bom, isso aqui é uma base do meu curso completo, né? Onde eu ensino passo a passo, tudo sobre bolo, tudo sobre buttercream. Mas eu quis te dar um gostinho aí, né? Porque muita gente me perguntou sobre o curso. E dentro do curso eu dou mais apoio, eu dou mais atenção para cada aluna, né? Eu dou cada suporte. Mas eu não quero falar sobre isso agora, tá? A gente fala numa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo o que você achou, se você ficou encantada pela aula. Me conta aí que eu vou amar saber essa interação. Também deixe seu comentário lá na comunidade do Facebook, que eu vou amar também saber. Eu tô interagindo com as pessoas lá.
Não deixe de me seguir no Instagram para você não perder nenhum conteúdo sobre bolo, sobre Buttercream, que lá eu sou o seu melhor amigo da confeitaria. E até a próxima aula e um grande beijo!